Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao 888 Poker Show. Meu nome é Rony e estarei junto com você nessa noite maravilhosa de muito jogo e emoção. Explicaremos para você aí de casa como se tornar um fera nesse jogo que faz tanto sucesso no mundo inteiro. Mas como é que foi o seu dia hoje? Você estudou muito, trabalhou muito, pegou muito trânsito? Então venha jogar poker com a gente, você vai se divertir e aprender. Isso porque nós preparamos um programa especial para você. Temos um profissional em poker ao vivo para tirar as suas dúvidas. Ele vai ensinar as melhores jogadas e você vai se divertir. É com você, J. Marcel. Boa noite, Brasil. Estamos aqui mais uma vez para falar de pôquer, esse jogo tão legal, esse esporte mental que cada vez cresce mais no Brasil e no mundo. Vamos estar aqui durante essa próxima hora só para tirar as dúvidas de vocês e mostrar os segredos desse jogo que é tão bacana e emocionante. Certo, Rony? Exatamente. Só para lembrar para o pessoal de casa, o nosso software 888 Poker, ele é fácil de instalar, seguro e o melhor, ele é grátis. Basta você acessar e entrar. Baixe pelo sistema operacional iOS para o seu iPhone ou iPad ou sistema operacional Android para qualquer outro tipo de celular e você pode jogar a qualquer momento e a qualquer hora, ok? Vamos jogar? Pessoal de casa, temos um canal de comunicação direto com você. Temos um Twitter, @Brasil888Poker. Você escreve para nós, mande suas dúvidas, tire suas perguntas, nós iremos ler aqui na tela e vamos responder para você. Agora o J. Marcel já está quase pronto para começar a jogar. Se você aí de casa quer aprender a jogar, então siga a voz da experiência. Ok, então vamos lá. Você pode me mandar qualquer Twitter, qualquer pergunta de pôquer. Eu vou tentar aqui fazer o máximo para conseguir, para falar o que vocês precisam, as suas dúvidas, o que vocês quiserem, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo de pôquer. A situação do pôquer no Brasil hoje em dia é muito bacana. A gente tem uma estrutura esportiva. Se você é daquelas pessoas que ainda pensam que o pôquer é uma coisa que é praticada no porão, uma coisa fora da lei, isso não é verdade. Você está atrasado, então você precisa se atualizar. Hoje em dia o pôquer é ensinado nas principais universidades do mundo, como Harvard, é ensinado também no MIT, até no Brasil, a Unicamp, né? A Unicamp tem essa matéria na pós-graduação e a cada ano que passa, a cada turma que é aberta, cada vez mais gente quer entrar e tem filas e filas. Além do que, existe toda uma estrutura esportiva, a gente tem uma confederação brasileira, a gente tem campeonato brasileiro, campeonatos estaduais, é tudo feito de forma que esse esporte seja praticado da melhor forma possível, certo, Rony? Exatamente. Para o pessoal de casa entender melhor, então a gente tem aqui uma tela de uma mesa de pôquer. Então, temos aqui o J. Marcel, ele vai explicar exatamente como funciona todas as jogadas, Texas Hold'em, Sit and Go, e eu estarei junto com você, participando, aprendendo também, fazendo perguntas. Participe através do Twitter em @Brasil888Poker. Temos então temos aqui uma mesa de pôquer, 8 participantes em volta dela. 6 participantes. 6 participantes, exatamente. Vamos lá. Como é que se joga isso? Antes de eu começar a falar sobre o jogo de pôquer, eu quero falar um pouco sobre o Rony, certo, Rony? Exato. Rony é um aluno de verdade, tá, pessoal? Ele é um aluno de verdade. Ele nunca jogou pôquer na vida, então ele está aprendendo agora junto com você. Exatamente. Então, provavelmente, as perguntas que ele fizer aqui vão ser as mesmas perguntas que você vai fazer em casa. E isso é muito verdade. Então, a gente vai começar falando sobre o Texas Hold'em, ok? Texas Hold'em é um tipo de jogo, é uma modalidade de pôquer. O pôquer tem muitas modalidades. No Texas Hold'em, você recebe 2 cartas e são abertas 5 cartas comunitárias na mesa. Existem tipos de pôquer onde você recebe 4 cartas, 5 cartas, 6 cartas, 7 cartas. Existe pôquer fechado. Existem muitas modalidades de pôquer, mas essa modalidade em especial, ela é uma modalidade
que é a mais emocionante, é a modalidade que fez o poker ficar famoso, é a modalidade que foi para a TV. E eu tenho certeza que você, aí na sua casa, geralmente pode estar zapeando ali a TV de noite ou de madrugada e sempre vê aqueles jogos do circuito europeu, do circuito mundial. E são jogos assim, mesas bonitas, com muito glamour, as fichas, as cartas, e não entende nada. Mas é para você que eu tô aqui. Para você que não entende nada, porque eu vou falar dos primeiros passos, do início, das regras do jogo, das primeiras dinâmicas, e aí você vai passar a começar a entender e, quem sabe, ficar um expert no jogo. Então, voltando a falar do Texas Hold'em, são 2 cartas e abrem 5 na mesa. E aí você vai fazer uma combinação, ok? De 5 cartas. Então, o jogo de pôquer tem 5 cartas. A mesa vai ter 5 cartas. E você vai ter 2 na mão, total 7. Então, 2 cartas sempre vão ficar fora. Quando você faz qualquer tipo de jogo que tem menos do que 5 cartas, como, por exemplo, um par são 2 cartas, certo? Claro. Só que as outras 3 cartas maiores vão entrar para o desempate. Então, o jogo de pôquer sempre vai ter 5 cartas. E a gente vai falar aqui um pouquinho do Sit and Go, que é esse tipo de jogo que está aqui na tela. O Sit and Go é um torneio, é um tipo de torneio de pôquer, uma competição, ok? Então existe primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e assim por diante. E esses jogadores, eles concorrem a uma premiação. Existe um preço de entrada, que nesse caso aqui a gente está jogando pôquer grátis, ok? Mas existe um preço de entradas, um preço de entrada, e esse preço de entrada vai para a premiação, ok? Então, quando a premiação quando os jogadores vão saindo do torneio, quando acabam as fichas do torneio, vão ficando os últimos jogadores, que esses últimos jogadores vão acabar conseguindo a premiação. No caso do Sit and Go de 6 pessoas, 2 pessoas serão premiadas. Por quê? 33% da quantidade de jogadores é premiado. Então, quando tem 9 pessoas, são 3 pessoas premiadas. Quando tem 27 pessoas, 30% é premiado. Então, toda vez que você for jogar um Sit and Go, é muito importante que você lembre disso, ok? Então, só para resumir aqui, o pessoal de casa que está assistindo junto com a gente, então, numa mesa de pôquer, você vai receber 2 cartas, que são as 2 cartas de mão, e as 5 cartas comunitárias que serão viradas na mesa. Exatamente, exatamente. E você tem que fazer uma combinação entre as suas 2 cartas com as 3 melhores cartas, é claro, das cartas comunitárias que estão em cima da mesa de pôquer, não é isso? Ou então você pode usar uma carta sua e 4 da mesa. Ou então você pode usar só a mesa. Mas o que importante é fazer uma combinação de 5 cartas. Exatamente, 5 cartas. Então, vamos aqui, ó, para vocês entenderem aqui o que está na tela. São 6 jogadores. É um torneio muito rápido, esse aqui é o torneio Super Turbo. Ele demora de 10 a 15 minutos. Todos os jogadores, quando eles fazem o registro no torneio, eles recebem 500 fichas. Quando você vai jogar qualquer torneio de pôquer, pode ser 5 mil fichas, 10 mil fichas, 20 mil fichas. Aqui são 500 fichas. Sim. E a gente tá vendo aqui, ó, uma carta em cima de cada jogador. Esse é o sorteio para saber onde vai o botão de dealer, que é o primeiro conceito que a gente vai colocar aqui. A gente está sentado ali no 2 de ouros. Então, ontem a gente teve sorte e tirou o as. O as é a maior carta no pôquer e o 2 é a menor. Hoje a gente tirou a menor carta, ok? Então, nesse caso, quem venceu esse sorteio aqui é a maior carta. Qual que é a maior carta ali, Rony? Vamos ver. A maior carta é a dama. Muito bem. Então, a dama vai começar ali com o botão de dealer. E o que, você vai me perguntar em casa, o que é botão de dealer? É um botãozinho azul que fica na frente do jogador, para indicar a posição dos blinds. E aí você vai me perguntar, o que são blinds? Blinds são apostas obrigatórias, ok? Por que blind? Blind vem da palavra cego, ou vem do inglês e quer dizer cego. Por que cego? Porque você é obrigado a colocar sem ver as cartas. Então, você é obrigado a colocar aquela aposta. E a gente tem 2 blinds no caso. A imediata esquerda do botão de dealer é o small blind.
E a imediata esquerda do Small Blind é o Big Blind. Você pode ver ali o nome, ó, tá ali na sua tela o nome. Por que Small Blind e Big Blind? Porque o Small Blind coloca metade da aposta obrigatória e o Big Blind coloca a aposta obrigatória inteira. O primeiro jogador a agir é o jogador à imediata esquerda do Big Blind. E aí você está vendo o que eu estou falando. Botão de dealer, à esquerda é o Small Blind, à esquerda é o Big Blind, à esquerda é o primeiro jogador a agir. Por que a esquerda? Porque no jogo de pôquer as ações rodam no sentido... Horário, é claro. Horário, exatamente. É praticamente o único jogo de baralho em que o jogo é no sentido horário, ok? Então, a gente vai colocar aqui, seguindo aqui com o jogo, o primeiro jogador que vai agir, ele vai decidir ali o que ele vai fazer e a gente vai falar já sobre esse tipo de decisão. O que fazer quando a ação chega em você, ok? Então, recapitulando, então é dada uma primeira carta, uma carta maior, então aqui fica com o botão dealer, exato, né, em cima da mesa do poker. Então, os dois jogadores imediatamente à esquerda do botão dealer é o Small Blind, em seguida o Big Blind, que são as apostas obrigatórias, porque senão, é claro, não teria graça, todo mundo iria fugir. Só na certeza, né? Só na certeza de uma mão boa, não é isso? Exatamente. Então aí, esse Big Blind, Small Blind, ele já coloca um pote inicial ali, que nesse caso tem 30 fichas, é um pote pequeno. Mas o que é importante lembrar é que no torneio de pôquer, os blinds vão subindo, ok? Então, nesse caso do torneio Super Turbo, a cada 2 minutos os blinds sobem. Num caso de um torneio comum, os blinds vão subir a cada 5 minutos, ou a cada 10 minutos, ou a cada meia hora, não sei. É predeterminado pela estrutura do torneio. Nesse caso, a cada 2 minutos os blinds sobem. E você vai perceber que o pôquer é um jogo de administração. Por quê? Quando o blind sobe, quando o blind é 20 você tem 500 fichas, você tem muitos big blinds. Quando o blind vai subindo, você vai diminuindo a sua quantidade de big blinds. Então é como se fosse um conceito de inflação, nesse caso. Então você vai precisar administrar isso também. Olha que interessante, então, o jogo pôquer, né? Você tem que entender as regras do jogo de uma mesa de pôquer e também tem que saber administrar as suas fichas, exatamente para você não perder na mesa, não é? Exatamente. Então, seguindo com o jogo aqui, a ação vai chegar aqui na gente, o primeiro jogador ele está pensando ali, ó, o primeiro jogador agir, ele pagou a aposta e agora a ação chega na gente, ok? O próximo jogador aqui desistiu e a gente tem aqui Rei 7. Vamos esquecer as cartas e vamos só pensar nas opções que a gente tem. A gente tem 3 opções aqui e a gente vai falar delas agora. A primeira opção é o fold. O que é fold? Desistir da mão em curso. Então, você está lá jogando, você acha que aquela não é uma situação bacana para você investir as suas fichas, então você desiste. Joga suas cartas fora, ok? E acaba não participando daquele pote. Nesse caso, é o botão azul aqui, é o primeiro, esse botão azul, escrito desistir, ok? A próxima ação é a ação que chama call. O que é call? Call é igualar a aposta, pagar a aposta. Essa opção é a opção que a gente não usa muito. No poker lucrativo, é a opção que a gente deixa por último. Porque quando você apenas iguala a aposta, você acaba tendo uma atitude passiva. Quando você tem uma atitude passiva, você investe fichas e o retorno é muito difícil. Por quê? Você só tem a chance de vencer aquela mão na hora de mostrar as cartas. Quando você paga a aposta ali, o botão verde, ó, paga, tá vendo? Quando você paga a aposta, você só tem essa chance de ganhar quando mostra as cartas. Quando você usa a próxima opção, que é a opção de raise, então o que é raise? É aumentar a aposta ou reaumentar a aposta, ok? Então quando você usa a opção de raise, você pode ganhar aquele pote de 2 formas. Podemos ganhar o pote quando o adversário desiste da mão, ou podemos ganhar o pote quando o adversário paga e a gente vai para mostrar as cartas. Então a gente tem 2 chances de ganhar, ok? Então vamos lá, Rony. Fala aqui pra gente quais são as três opções. Então quando você está numa mesa de pôquer,
e você já recebeu suas cartas, você tem a opção, primeiro, de desistir de concorrer ao pote das fichas, você pode pagar a aposta, ou você pode ainda aumentar a aposta e seguir concorrendo aos potes da ficha, né? Exatamente. Então são essas 3 chances. Existe mais uma decisão que a gente vai falar mais tarde um pouquinho, que é quando não existe uma aposta corrente, ok? Que é o check, a gente vai falar do check daqui a pouquinho. Ó, check é quando você passa a vez, a gente vai falar já já, ok? Nesse caso, vamos continuar o jogo aqui, a gente tem cartas ruins, ok? Principalmente para jogar com 500 fichas do Blinds 20. A gente, por estratégia, pode parar o jogo aqui um minutinho? Eu só vou mostrar para vocês o que é o check, ok? Então, o check é quando não existe aposta corrente e o jogador vai agir e ele não quer colocar fichas. Então, por exemplo, o primeiro jogador aqui, depois que as cartas comunitárias abrem na mesa, ele é o primeiro jogador a falar. Então, não existe uma aposta corrente. Então, ele pode ter a opção de apostar ou ele pode ter a opção de dar o check, que é passar a vez. Então, seguindo com o jogo aqui, vamos ver se ele vai usar a opção. Ó, ele deu mesa. O check e mesa é a mesma coisa, ok? Então, todos os jogadores aqui, o Small Blind e o Big Blind, deram mesa. O jogador apostou 40 fichas ali, que é a esquerda do Big Blind, e a ação volta aqui, ok? Os 2 jogadores pagaram. As cartas comunitárias continuam vindo, porque elas vêm em 3 rodadas. A gente vai falar mais tarde sobre isso, ok? E só finalizando aqui essa mão, seguindo, o jogador ali no Small Blind deu mesa de novo, o jogador no Big Blind deu mesa e o terceiro jogador que está agindo, ele está pensando e apostou mais 40. A ação voltou para os 2 jogadores, eles 2 pagaram e aí finalizou a mão. Os 2 jogadores primeiros que falam deram mesa e o último jogador deu mesa e ele apresentou ali a trinca de 6. A gente vai falar dessa dinâmica do jogo um pouquinho mais à frente. Mas antes disso, a gente vai começar a falar sobre quais combinações as suas cartas podem fazer. Por exemplo, nesse caso, foi feita uma trinca. Então, a gente vai falar dos jogos mais fracos agora para os jogos mais fortes. O primeiro jogo mais fraco é a carta alta, ok? Então, vamos supor que nenhum jogador fez nenhum par ali, não fez nenhuma combinação. Então, o jogador que vai ganhar na hora de mostrar as cartas, nessa hora ali, ao final da mão, é o jogador que vai ter a carta mais alta. Se a carta mais alta estiver na mesa, a segunda carta mais alta é que vai contar. Como a carta mais alta do jogo é o As, então geralmente quando vai ser mostrada a carta alta, o As ganha. Mas quando o As está na mesa, pode ser o Rei ou a Dama, e assim por diante. O segundo jogo mais fraco, que já é o jogo mais forte do que a carta alta, é um par. Esse jogo, a gente está vendo aqui, ó, par de damas e as outras 3 cartas que geralmente servem para desempate. Então, o jogo de pôquer tem sempre 5 cartas. Então, se você faz um par de dama, por exemplo, e seu oponente também faz um par de dama, a próxima carta é o desempate. Se a próxima carta mais alta também for empatada, ou se ela estiver na mesa, então a 4ª carta que conta e a 5ª também. Para ter empate, precisa ser as 5 cartas iguais, ok? Seguindo, o jogo mais forte que um par é 2 pares. Então, por exemplo, os jogadores aqui, ó, o Small Blind, ele tem 2 pares ali, porque é par de 2 com par de 6 que está na mesa. Ali, em cima, a gente está vendo par de valetes com par de 9s. E a 5ª carta é a carta de desempate, ok? Então, enquanto você processa esse mundo de informações que eu estou passando aqui, a gente vai lá com o Rony, ele vai falar sobre um recado especial para você. 888 Poker Show, ao vivo, direto para você na sua casa. Antes de você começar a jogar, você tem a opção de configurar a sua mesa de poker. Temos aqui as cores da mesa do poker, ok? Você pode mudar o fundo das cartas, ok? E você também pode mudar os naipes do seu baralho, ou seja, naipes de 2 cores ou naipes de 4 cores. Isso por quê? Porque para você não se confundir durante alguma jogada no seu torneio, da sua mesa, ok? Temos também a opção aqui em 3D. Você tem óculos 3D em casa? Tem?
Então você não pode deixar de configurar essa tela na sua mesa de pôquer. Você vai colocar o seu óculos 3D e você vai jogar como nunca jogou em uma mesa de pôquer. Agora, se você é um pouco mais tradicional e quer jogar uma mesa mais normal, é claro, temos aqui a mesa de pôquer verde, muito conhecida e famosa. Temos uma mesa de cor amadeirada, para você jogar com mais tranquilidade. Esse fundo de tela é demais. Você pode colocar um fundo de tela de uma praia, Ipanema, por exemplo. Você pode colocar esse fundo de tela vermelho, é um fundo de tela um pouco mais forte, ou usar o nosso fundo de tela. É o fundo de tela que nós usamos aqui no 888 Poker, ok? Seguimos jogando com a gente? Vamos lá! Vamos voltando aqui com o nosso jogo, ok? Temos aqui aquela mão que o jogador puxou com a trinca, né? Seguindo com o jogo, vamos para a próxima mão. Quando é dada a próxima mão, o botão de dealer anda no sentido horário. Então agora o jogador à esquerda que estava o botão de dealer é o dealer. O small blind e o big blind andaram também. E agora a gente tem aqui 10 e 7, que é um jogo feio. Então a gente vai desistir, ok? Só para você que está chegando agora, a gente está ali sentado embaixo da tela do lado direito. Tem uma luva de boxe ali no nosso avatar hoje, ok? Esse é um jogo que eu joguei um pouco mais cedo e especialmente aqui para o programa para a gente poder mostrar. O jogador do botão aqui, que está no botão de dealer, ele agiu e foi all-in. O que é all-in? É quando você aposta todas as fichas. Ok? Então, você vai, nos torneios de pôquer, você vai ouvir muitas vezes esse termo, all-in. Porque, muitas vezes, como os blinds sobem muito, os jogadores que têm poucas fichas acabam tendo que arriscar. Então, isso acontece muito, de dar all-in para roubar os blinds, quando os blinds já estão altos, e dar all-in também... assim, porque ele já precisa arriscar para dobrar as fichas, ok? O small blind ali desistiu e agora a ação está com o big blind, vamos ver o que ele vai fazer. É muita ficha para ele pagar, porque ele só colocou 20 e o jogador apostou 400. E os dois desistiram. Seguindo aqui com o jogo, o botão de dealer anda à esquerda, a gente tem As e 8 na primeira posição, logo depois do big blind. O As e 8 já é um jogo bem decente para se jogar esse tipo de jogo com 6 pessoas na mesa. Isso porque a gente tem um As, né? Que é a maior carta do baralho. Exatamente. A gente tem o As acompanhado do 8 ali. Provavelmente, um As pior a gente nem ia jogar nesse caso aqui de blinds muito baixos, ok? Então, seguindo aqui, essa mão provavelmente é a mão pior assim que a gente vai jogar nessa hora do jogo. Sim. Então, a gente acaba fazendo uma aposta ali para 60. Por quê? A gente nunca vai igualar a aposta, porque igualar a aposta é uma opção deficitária no longo prazo, ok? Então, a gente vai ali aumentar a aposta e a gente assume a posição de agressor. Parando o jogo aqui agora, o jogador no small blind pagou. Esse jogador, a gente já viu ele pagando outras vezes aqui, apenas igualando a aposta. Então, a gente entende que ele tem um jogo não muito bom, ok? Ele está com a ação agora, porque logo depois que começam a abrir as cartas comunitárias, o jogador que vai agir primeiro é o jogador à imediata esquerda do botão de dealer. Então, se o small blind não está, é o big blind, se não é o próximo jogador. Como nesse caso o small blind está, então a ação vai com ele primeiro, ok? Então, ele deu mesa, passou a aposta para a gente e a gente tá com ação agora. Provavelmente a gente é uma boa apostar aqui, porque é um flop que é difícil de ele ter acertado, ok? Porque ele tem quaisquer duas cartas, ele gosta de pagar muito. A gente apostou 70 ali para tentar resolver o pote por aqui mesmo e tentar finalizar a mão. Só que o jogador pagou os 70. E aí a gente acabou acontecendo uma coisa que a gente fez o par mais alto. Ok? Então, aqui nesse caso, a gente não está mais querendo resolver a mão e finalizar a mão. A gente está querendo já agora, com um par de As, que o jogador continue pagando
as apostas com um jogo pior que o nosso. Então, ele dá a mesa de novo e faz o check, no caso, e a ação vem para a gente. A gente vai fazer mais uma aposta, mas precisa ser uma aposta que não espante ele muito. Porque, nesse caso, a gente sabe que, como a gente tem o as, a gente sabe que é difícil ele ter o as também. Então, a gente quer que ele pague com um jogo pior do que o as. Então, a gente não pode apostar tão alto nesse caso, ok? Principalmente também por causa das fichas que a gente tem. A gente não tem muitas fichas para jogar. Então, é uma aposta um pouco menor do que o pote. A gente fez aqui um pouco menor do que metade do pote. A gente fez uma aposta de 100 para mandar a ação para ele agora e vamos ver o que ele faz. Ele acaba desistindo. Essa parte de jogo, de apostas, quando as cartas comunitárias estão na mesa, é uma parte um pouco mais complexa do jogo. E a gente vai seguindo um pouco mais à frente para falar disso, ok? Mas é importante saber que a gente fez uma aposta pequena porque as cartas que o jogador tinha ali, elas são quaisquer cartas, é um jogo fraco que ele tem. Então a gente quer que ele continue com um jogo muito fraco. Se fosse um jogador que tivesse um jogo melhor, a gente poderia apostar mais, com o as no caso, ok? Então, seguindo o jogo, o botão vai andar para a esquerda. A gente é o Big Blind agora. O blind subiu para 30, olha, tem ali aumento das blinds. A aposta mínima subiu para 30. O Small Blind é 15, o Big Blind é 30. Então, vamos ver o que acontece aqui. Você gosta desse jogo, Rony? 7-3, não? Não, para mim não me parece não parece ser uma mão boa. Eu desistiria. Exatamente, é uma mão ruim. Mas olha só o que aconteceu, Rony. Todos os jogadores, eles apenas igualaram a aposta. Então, a ação veio para a gente e a gente não precisou pagar nada para ver as cartas comunitárias. Então, a gente ficou feliz ali em dar check mesmo, já que a gente não tinha aposta nenhuma para pagar e a gente viu. Quem sabe a gente pudesse ter acertado ali. A gente não acertou, mas pudesse ter acertado um par ou dois, ok? Por isso que é ruim também você ficar igualando a aposta, porque você deixa o jogador que está no Big Blind ver o jogo de graça. Exatamente. E aí você nunca sabe contra o que você está jogando. Então, essa opção de igualar a aposta, ela parece bonita, mas o jogador iniciante deve esquecer ela, ok? Então vamos lá, seguindo aqui a gente não acertou nada. A gente é o primeiro a agir porque o Small Blind correu, desistiu. E a gente bate mesa, esperando que alguém aposte para a gente desistir mesmo, porque não temos nada ali, né? A ação vem para a gente agora e a gente acaba desistindo. Aqui o jogador, logo à esquerda, logo à nossa esquerda também desistiu e sobraram 2 jogadores. Veio a próxima carta ali, vamos ver o que vai acontecer. O jogador apostou novamente, o jogador que está com o botão de dealer pagou e o jogador que está, olha só, parando o jogo aqui um pouquinho, vamos lá, Rony, para explicar o que a gente acabou de falar ali. O jogador que está à esquerda com o rei 9, qual o jogo que ele fez ali? O rei 9 ele conseguiu fazer um par de 9. Exatamente, um par de 9. E o outro jogador que está com o botão de dealer? Também. Um par de 9, mas eles têm que desempatarem essa mão. Não, mas olha bem, vê se o outro jogador fez um par não, mesmo. Ele fez sim, ele tem 2 pares. Exatamente. Ele tem um par de 9 e um par de dama. Exatamente, muito bem. Então o jogador que está no botão de dealer tem 2 pares contra um par do jogador que está agindo antes dele. E os 2 pares é maior que um par. E aí ele puxou o pote, ok? Seguindo com o jogo, mais uma mão aqui, o botão de dealer anda, a gente está no Small Blind, paga 15, o Big Blind paga 30 e a gente recebe valete 10. O primeiro jogador ali à esquerda do Big Blind desiste, o segundo jogador aposta all-in, que nem a gente falou, lembra que a gente falou? All-in é apostar todas as fichas. Nesse caso, ele tem ali pouquíssimas fichas, ok? A gente, com valete 10, não podemos pagar. Claro, a gente não tem um jogo decente, ok? E o Big Blind está... A gente está com a ação, a gente desiste. Agora o Big Blind está com a ação. Ele vai pensar se vai pagar ou não. Vamos ver o que vai acontecer. E ele desiste, ok? Então,
só para a gente finalizar aqui, os conceitos que a gente viu até agora. Vamos com o Rony. Pessoal, continuamos em 1 minuto. Pessoal de casa que acabou de chegar, a gente está explicando como jogar pôquer. Estamos com uma mesa de pôquer aqui, 6 integrantes ao seu redor. E J. Marcel, um profissional de pôquer, está explicando para nós as melhores jogadas, a melhor forma de jogar e explicando as técnicas, como jogar esse jogo que está tão na moda, não é mesmo, J. Marcel? Exatamente. Então a gente está aqui para falar de pôquer e a gente está aqui para responder os Twitter das pessoas também, né? É isso aí, temos um canal de comunicação direto com você, @Brasil888poker. Temos um Twitter aqui. Não, por enquanto não chegou, mas escreva para nós em @Brasil888poker. Exatamente. Pode mandar os twitters, não fica com vergonha não. Pode mandar os twitters, a gente está aqui para responder. Pode fazer qualquer pergunta de pôquer. Eu estou aqui, professor particular de pôquer, aí dentro da sua casa. Pode perguntar o que você quiser. Pode inventar ali qualquer pergunta, @Brasil888poker, 888poker, perdão, @Brasil888poker. E a gente vai responder aqui para vocês, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui com o jogo que a gente está fazendo, rapidinho, só para recapitular. A gente está jogando um Sit and Go de 6 pessoas, Sit and Go é um mini torneio de pôquer, ok? E ainda ninguém saiu desse torneio. É um torneio rápido, um torneio super turbo que demora de 10 a 15 minutos. E ainda a gente está com 6 jogadores que começaram. Os blinds acabaram de subir agora para 20 e 40. Os blinds são as apostas obrigatórias, ok? E o botão de dealer, ele regula os blinds. Os blinds são os 2 jogadores à esquerda do botão de dealer. Esse botão de dealer, a gente está com ele agora. Então, o jogador à nossa esquerda é o small blind e o jogador à esquerda dele é o big blind. 20 e 40 são os blinds. E aí, seguindo o jogo, o jogador que é o primeiro a falar depois do big blind, ele já aposta a win. Apostar a win, a gente já falou aqui hoje, que é apostar todas as fichas. São 200 e poucas fichas ali que ele tem. A ação tá com a gente não tem um jogo decente, né, Rony? Você paga o all-in dele ali com dame 5? Não, eu não pagaria, pagaria, eu correria. Ok. Então, provavelmente a gente vai correr também, né? Espero que a gente tenha feito isso. E aí, parando o jogo, o jogador Big Blind pagou. E as cartas são As e 3 de ouros contra As e Rei de copas. O As e Rei está à frente. E agora a gente vai falar para você sobre as cartas comunitárias, como elas chamam. Então, temos um nome para elas, ok? Para ficar mais fácil de você dizer ou pensar no jogo e estudar o jogo também. Então, as 3 primeiras cartas, elas são viradas de uma vez. E elas chamam flop. São as 3 primeiras cartas comunitárias, ok? Esse é o flop. Seguindo com o jogo, para ver a 4ª carta comunitária, esse é o turn, que foi um 8 de ouros, ok? Então, as 3 primeiras cartas comunitárias são o flop, a 4ª carta comunitária é o turn, e vamos à última carta comunitária agora, que é o river. A 5ª carta comunitária é o river. Então, vamos lá, Rony, as 3 primeiras... Então, é claro, só para recapitular, você tem 2 cartas na mão e as 5 cartas comunitárias que estão sobre a mesa. As Exato. 3 primeiras cartas que são viradas é flop, não é isso mesmo? Flop. A 4ª é a turn e a 5ª é a river. E assim você vai comparando com a sua mão o jogada para ver se você faz uma combinação e ganha o pote. Não é isso, J. Marcelo? Exatamente. Então, nesse caso aqui, o jogador... vamos lá, o jogador que está no Big Blind fez que jogo aqui, Rony? Bom, quem tem o As e o Rei, claro, está com uma mão excelente. Sim. Está com as 2 melhores cartas do jogo. Ok, mas o As e 3 ali, o jogador está no Big Blind. O As e 3 ele fez qual jogo? Ele fez um par. Exatamente, um par. Ele fez um par. Muito bem. E o outro jogador que está ali, que deu all-in, ele fez que jogo?
Ele fez também um par. Só que ele tem a Exatamente. segunda carta. A segunda carta é a maior que ao adversário dele que tem um 3. Muito Então, bem. E a obviamente, gente... ele vai ganhar o pote. Exatamente. Então, o jogador que tem as e rei, ele tem a carta de desempate maior. Então, o jogo que ele fez é as, o par de as, no caso, né? E as outras 3 cartas são o rei, 10 e 8. E o outro jogador tem o par de as, 10, 8, 5 e 4. O 3 nem entra na mesa, ok? Olha que interessante. Lembrando que temos um canal de comunicação direto com você, Twitter, @Brasil888poker. Recebemos um Twitter aqui. Ok. Douglas Damasio está perguntando quais mãos devo pagar o all-in? Muito bem. Bom, antes de eu falar aqui sobre quais mãos devo pagar a win, esse Twitter do Douglas Damasio, Douglas, muito obrigado por você ter enviado o Twitter. Eu queria que quem enviasse os Twitters pra gente, eu queria que enviasse com o nome e a cidade, ok? Pra gente poder ter uma noção aqui e saber de onde vem os Twitters que a gente tá falando. Então, Douglas, é o seguinte, com quais jogos devo pagar a win? Essa é uma pergunta muito boa mesmo. E eu posso dizer para você o seguinte, isso depende de quantas fichas a gente precisa pagar o all-in. Então, por exemplo, se os blinds são 20 e nós temos 500 fichas, a gente tem muitos blinds. Se os blinds são 100 e a gente tem 500 fichas, a gente tem poucos blinds. Então, quanto menos blinds a gente tiver, pior pode ser o jogo com o qual a gente vai pagar o all-in, ok? Então, nesse tipo de torneio aqui, sempre prefira pagar o all-in quando você tiver pelo menos um as acompanhado de uma carta boa, de um kicker bom. A gente vai falar do kicker daqui a pouquinho. O kicker é a carta de desempate, ok? Então, sempre prefira pagar o all-in com um as, com uma carta boa, ou com um par bom. O que é um par bom? Um par pelo menos acima de 7, ok? Mas é claro, é muito melhor você pagar um all-in com que sejam poucas fichas do que um all-in que sejam muitas fichas. E não é quantidade de fichas, é sempre pensando em quantidade de big blinds, ok? Agora sim apareceu a cidade dele é de Guarulhos. Ah, Douglas Guarulhos. É de Guarulhos. Legal, um abraço, Obrigado Guarulhos. por ter escrito para nós. Continue tirando suas dúvidas através do nosso Twitter, @Brasil888poker. Muito bom, muito obrigado, viu, Douglas? Obrigado por ter enviado. Vamos lá. Vamos seguindo, então, com o jogo aqui, certo, diretor? Vamos lá. O jogador lá com as e rei puxou o pote, ok? Com o par de as e a carta de desempate rei. Vamos seguindo com o jogo. A gente recebeu ali 6 e 4. Esse jogo... O que você acha desse jogo, Rony? É bom? Essa mão, com certeza, desistiria. Muito bem. Então, o jogador ali, ó, olha só, o jogador que está à esquerda do Big Blind, ele pagou a aposta de novo. A gente já tinha comentado aqui antes que ele já tinha pagado a aposta. Então, ele é um jogador que ele age muito passivamente. Então, a gente precisa notar o comportamento dos adversários para a gente poder dizer para a gente mesmo, vamos dizer assim, qual decisão melhor tomar. Porque a gente tem aquela decisão, a gente sempre tem que tomar uma decisão e a gente precisa ter a informação sobre os oponentes para a gente poder tomar a melhor decisão, ok? Então vamos lá, a gente provavelmente, seguindo o jogo aqui, a gente provavelmente vai desistir dessa mão. Espero que sim também, porque eu não lembro de tudo. Muito bem, a gente desistiu. O jogador que está no Small Blind pagou e o jogador no Big Blind deu mesa. E aí a gente vê o flop. O flop rei, dama e 2. O jogador a agir primeiro já é o Small Blind, porque ele é o jogador que está à esquerda do botão de dealer. O jogador no Big Blind pagou o all-in. E aí a gente vê as cartas deles. O jogador que está no Small Blind tem o par de 2. E o jogador que está no Big Blind tem o par de rei, que é o maior par. O turn vem um 6. Vamos ver que vem no river. 2. Então o jogador aqui que tinha um par de 2 acabou fazendo a trinca no river. E ele
ele era não favorito para essa mão, ele era favorito para perder, vamos dizer assim. E aí ele acabou ganhando porque a última carta ajudou ele. E aí ele dobrou as suas fichas em cima do jogador que está no Big Blind, ok? Então, finalizando aqui essa mão, a gente vai lá com o Rony, ele vai falar sobre como deixar o seu jogo mais divertido em 888 Poker. 888 Poker ao vivo, direto na sua casa. O programa mais importante de poker dos últimos tempos. Porque por qualidade, categoria, por apresentador, pelo melhor professor de poker ao vivo. Tudo isso para você. Tela do jogo, antes de você começar a jogar poker, você pode configurar o seu avatar. Você sabe o que é avatar? Avatar é a imagem que vai representar você na mesa do poker. A quantos avatares eu posso escolher? Aqui 27, mas tem mais de 200. São várias categorias. Você vai escolher, por exemplo, entre essas categorias desenho. Por que desenho? Porque as pessoas adoram desenho. Eu adoro particularmente essas bandeiras, por exemplo. Tem várias bandeiras, são 234 bandeiras. Você pode escolher entre dias festivos, Natal, Dia dos Namorados, que inclusive está chegando, você tem que se preparar. Ou símbolos da sorte, por exemplo, o símbolo da justiça, olho de ouros, símbolo do equilíbrio. Você vai se divertir e pode escolher o avatar que você quiser. Qual o seu esporte que você mais jogou na sua infância? Você tem futebol, basquete, bola de vôlei, tênis. Você pode escolher o avatar que você mais gostar. Você também tem os avatares com signo. Qual é o seu signo? Escolha o avatar do seu signo para jogar poker. Não é isso mesmo? Então você pode mudar também o seu avatar e colocar a imagem que você quiser. Você pode utilizar também a sua imagem pela câmera da webcam. Meu diretor já está pedindo para eu sair, então continuamos a jogar. I only want me, you know I want. Então vamos lá, seguindo com o jogo. Vamos seguindo com o jogo, vamos ver a próxima mão. O aluno está empolgado. O botão de dealer passou à esquerda. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente tem dama 9. A ação vem pra gente. O que você acha desse jogo, dama 9, aluno? Bom, eu acho que a dama é razoavelmente boa, mas a segunda carta não é tão boa assim. Muito bem, a gente tem 600 fichas ali, muitas vezes a gente até pode jogar com esse jogo, ok? Mas acho que nessa situação ainda não é uma situação ideal. A gente tem jogadores que têm muito poucas fichas ali e a gente teria que investir fichas que a gente teria que pagar o all-in desses jogadores, caso eles resolvam ir, e a gente vai preferir sempre desistir nesse caso, ok? O jogador aqui à nossa esquerda igualou a aposta, que a gente já falou que é uma opção ruim de se usar, ok? E o Big Blind apenas deu mesa, ok? Vamos lá, chegaram uns twitters aqui, pode falar. Temos um canal de comunicação, você sabe, @Brasil888poker. Escreva para nós através do Twitter. Chegaram algum Twitter para nós? Bom. Como? Silvio está perguntando: estou acompanhando o programa e gostaria de saber ao existir alguma forma prática para dar início à carreira profissional. Com certeza. Essa pergunta é muito legal, Silvio. Existe sim, no Brasil, a gente já tem uma estrutura para jogadores que querem estar profissionais. Claro, você não pode começar assistindo o programa hoje e querer ser profissional amanhã. Mas você pode estudar, pode jogar, e quando você já estiver sabendo a dinâmica do jogo e pelo menos ali se defender, você pode dar início à sua carreira profissional. De que forma? A gente tem no Brasil um monte de times de pôquer. Inclusive, eu faço parte de um time de pôquer, eu também sou sócio de um outro time de pôquer. Então, essas informações são muito importantes. Esses times de pôquer são muito importantes na formação de um jogador. Então, esses jogadores, eles têm uma estrutura de treinamento, têm uma estrutura para melhorar a técnica, uma estrutura financeira também, para trabalhar e evoluir no jogo nesse caso. Queria até
mencionar aqui meus amigos lá do Samba Poker Team e mandar um abraço para eles. Obrigado pela sua pergunta. Bom, Leonardo Barros, de Natal, está perguntando: qual é a hora certa de apostar as cartas marginais? Muito bem, é uma boa pergunta, Leonardo. Essa pergunta a gente pode dizer o seguinte: quanto mais cedo no jogo, quanto menores os blinds, menos cartas marginais a gente precisa usar. Por quê? Quando você joga com as cartas marginais, o jogo fica mais arriscado. E não é negócio bom você arriscar no início do torneio. Porque se você arrisca no início do torneio, você pode sair do torneio ou ganhar as fichas. Só que quando você ganha fichas no início do torneio, não quer dizer que você vai chegar lá no final. E quando você perde suas fichas e sai do torneio, isso significa com certeza que você não vai chegar no final. Então, a hora certa de apostar com cartas marginais é lá no fim do torneio, ok? Leonardo Barros, obrigado pela sua pergunta. Continue escrevendo para nós. André Mandi acaba de perguntar, Rodrigo Bondioli, de Brooklyn, Zona Sul de São Paulo. Pergunta: quando devemos blefar, doutor Marcelo? É uma pergunta muito boa também, que mais ou menos parece com as cartas, com a pergunta das cartas marginais. Quero mandar um abraço ali pro pessoal do Brooklyn, né, Zona Sul de São Paulo, região ali perto do Jardim Aeroporto, do qual fui morador muito tempo. Quando devemos blefar? É mais ou menos como a mesma resposta da pergunta do Leonardo de Natal. A gente deve trabalhar com blefe mais no final do jogo, quando os potes ficam muito importantes e os jogadores acabam ficando com medo por causa da premiação. Então, tá chegando perto da premiação, aí os jogadores amadores, eles ficam, nossa, eu preciso chegar na premiação, e aí eles desistem de tudo. Então, a gente deve blefar quando o jogador adversário, ele tem a chance de desistir. Então, nessa hora de estar chegando perto da premiação, lá no final do jogo, quando a diferença de premiação é importante, essas são as horas que a gente deve blefar. E contra um jogador que ele é muito conservador também, né? Lembrando que poker é um jogo que envolve o psicológico, né? Exatamente. Então você tem que trabalhar isso também. Temos aqui mais um Twitter do André Mandi. Ele está perguntando: você pode explicar como funciona o Big Blind? O blind e o big blind. Ok, vamos lá rapidinho então para falar dos blinds de novo, tá? Existe o botão de dealer. À esquerda do botão de dealer é o small blind e à esquerda do small blind é o big blind, ok? Os blinds, o small blind e o big blind são apostas obrigatórias que 2 jogadores a cada rodada vão precisar colocar essas apostas sem ver as cartas, para que exista um pote inicial. A cada mão de pôquer, o botão de dealer anda. E o small blind e o big blind vão ser os próximos jogadores à esquerda do dealer, ok? Os blinds, eles vão aumentando. À medida que passa o tempo no torneio, os blinds vão aumentando. Eu espero que você consiga ter entendido. E vamos aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Pô, bastante twitters aqui, fiquei super feliz. Que nem ontem também, o pessoal mandou muitos twitters. Isso é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Vamos continuar falando do jogo aqui. Seguindo aqui, né, a gente tem o flop As 3 e 6, o jogador no Big Blind está na ação, e o jogador aqui que tinha igualado a aposta antes do flop, acabou apostando all-in de 300 fichas num pote de 100. E o jogador no Big Blind está com a ação, vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem 300 fichas para trás também, praticamente, né, 290 e poucas, e o jogador não pagou e puxou o pote aqui sem mostrar as cartas, o nosso querido jogador que está aqui perto do botão de dealer. Então vamos seguindo mais uma mão de pôquer. Os blinds subiram, olha só como sobe rápido o blind nesse torneio Super Turbo. É um torneio muito rápido e é muito legal para aprender também, porque a técnica ela acaba sendo um pouco mais simples do que nos jogos que tem muitas fichas. A gente recebeu aqui valete 7, sendo o primeiro a agir, ok? Valete 7... a gente provavelmente não vai jogar essa mão também, mesmo que tenha subido os blinds. A gente ainda tem uma pilha de fichas normal ali, que a gente não precisa arriscar tanto. Os jogadores continuam correndo aqui, desistindo. O small blind
desistiu também. E aí aconteceu uma coisa que, quando ninguém vai no jogo, o Big Blind recolhe o pote para ele mesmo. Vamos falar agora das próximas jogadas que a gente tem. A gente falou já hoje do carta alta, do um par e do dois pares. Agora a gente vai falar da trinca, ok? A trinca é mais forte do que dois pares. Aqui a gente está vendo na sua tela aqui uma trinca de dama com as duas cartas de desempate, ok? Então uma trinca, como o nome já diz, são quando três cartas iguais. Você pode fazer uma trinca, pode ter uma trinca na mesa, você pode fazer uma trinca segurando uma carta e tendo duas daquela carta na mesa, ou você pode ter um par na mão e acertar uma carta na mesa, ok? Então, seguindo o próximo jogo, que é mais forte do que a trinca, é a sequência. A sequência também chamada de straight, né, que é a palavra em inglês. A gente tem no poker um monte de termos em inglês que a gente herdou, porque é um jogo americano, né? Então, a gente tem a sequência. A sequência, o nome já diz também, são 5 cartas em sequência, ok? Então, aqui na sua tela você tem uma sequência de 6 a 10. A sequência maior que existe é a sequência de 10 a As. E o As, ele serve para a sequência de cima e para a sequência de baixo também. Então, existem sequências de As a 5, que é a menor sequência possível. Existe a sequência de 10 a As, que é a sequência maior. E o jogo maior do que a sequência é o Flush. Flush são 5 cartas do mesmo naipe, ok? Então, a gente tem um Flush aqui, que a carta maior é o Rei. Para desempate, quando existem 2 Flushes, por exemplo, o Flush com a maior carta é o Flush vencedor. Quando a maior carta está na mesa, então a segunda maior carta é a vencedora e assim por diante. Então a gente vai agora lá com o Rony, ele vai ensinar você a deixar o jogo mais divertido em 888 Poker. Exatamente, estamos ao vivo direto para você na sua casa. Tudo isso que o J. Marcel está explicando é o Sit and Go. Mas agora eu vou ensinar como configurar a sua tela para começar a jogar o Sit and Go. Então, tela lobby, primeira aba, aba iniciantes, você vai ter todos esses jogos, são os jogos que estão em destaque para você entrar e jogar. Se você tem um pouquinho mais de experiência, você pode ir na segunda tela em sentar logo e selecionar por tipo de jogo, a gente está falando de um Sit and Go. Segunda, por número de jogadores, 6 ou 9 jogadores, e por preço de entrada. A velocidade do jogo também é importante. Por quê? Porque temos o tipo regular, turbo e super turbo. O que isso significa? Que vai determinar o tempo de jogada. Se você tem um tempo um pouco mais o regular vai te dar mais ou menos 1 hora de duração. O turbo te levará 30 minutos e o super turbo vai te levar entre 10 e 15 minutos. Tudo isso, se você ainda tem um pouco mais de experiência, você pode jogar em mesas. Você vai encontrar todos os jogos que estão disponíveis com suas categorias e vai jogar, vai se divertir. Continuando, passo de novo para o J. Marcel. Seguimos jogando. Então vamos lá, seguindo com o nosso jogo querido aqui. A gente está ali, só para você que chegou agora, a gente está sentado ali no lugar da luva de boxe, a gente recebeu as cartas aqui, 10 e 6 no Big Blind agora. O jogador à nossa esquerda é o primeiro a agir, vamos ver o que vai acontecer nessa mão. Os jogadores vão desistindo. Vocês podem perceber que a dinâmica do jogo é muito engraçada, porque quando os blinds eram 20, os jogadores ficavam toda hora pagando a aposta. Agora que o blind vai subindo, ninguém mais quer pagar a aposta. Isso é um instinto do jogador amador, que é um instinto assim, tá barato, eu vou pagar, agora tá caro, eu não vou pagar mais. Então aí os blinds vão passando e o jogador vai diminuindo as fichas. Pode ver que já tem um jogador com 100 e poucas fichas ali, o outro com 200 e aqui com 400. E o jogador ali que está no botão de dealer, de novo, que nem a gente está falando, pagou, igualou a aposta de novo. Então ele pagou 60 e vai deixar a gente ver aqui o flop de graça. Então a gente está feliz em dar mesa, né? Que é um jogo ruim. É jogo ruim, Rony? É um jogo ruim. Ruim, né? Infelizmente. Então vamos ver. Seguindo aqui. O flop a gente não acertou nada. Ok.
Então a gente vai finalizar aqui, ou vai bater mesa aqui e em seguida a gente já vai finalizar ali os tipos de mãos de pôquer. Agora a gente acertou aqui os 6, né? O par de 6, a gente não vai apostar. Seguindo, o River 9, a gente não acertou nada. O jogador ele não blefe, então a gente não precisa apostar também, porque a gente acredita que ele não vai pagar com um jogo pior que o nosso. Então a gente está feliz em dar mesa e vamos ver o showdown. E a gente ganhou o pote com par de 6. Por okay? sorte, né? Acertamos, ele deixou a gente ver de graça e a gente agradeceu e puxou o pote. Vamos aqui finalizar as jogadas de pôquer, as mãos de pôquer, ok? A gente falou agora há pouco, antes do Rony falar com vocês, a gente finalizou no flush, certo, diretor? Exatamente. Pessoal de casa, só para lembrar, temos um canal de comunicação com você. Escreva para nós pelo Twitter, @Brasil888poker. Escreva para nós, iremos ler aqui na tela e tirar as suas dúvidas de jogadas. E o J. Marcel está aqui para explicar. Aproveite. Ok, então vamos lá finalizar as jogadas, ok? As mãos de pôquer que você pode fazer com as suas cartas. A gente falou de flush, certo, diretor? Agora a gente vai falar de full house. Então, o full house é uma trinca e um par. Aqui a gente está vendo a trinca de as com par de 5. E quando existem dois full houses, o desempate é feito pela trinca. Então, a maior trinca é a trinca que ganha, ok? Seguindo depois do full house, a gente vai ter... Vai aparecer aí na tela para você a quadra. A gente está vendo uma quadra de damas aqui na mesa. E a última carta, no caso, seria uma carta de desempate. Porque quando, às vezes, existe quadra na mesa, né? Existe uma quadra na mesa, a carta mais alta vai ganhar. Seguindo, depois da quadra, os dois jogos mais fortes que a gente tem no pôquer, que é o straight flush. Aqui a gente está vendo uma sequência de 5 cartas do mesmo naipe, ok? A gente está vendo o straight flush de 4 até 8. Quando existem dois straight flushes, o desempate, ele é dado pela maior carta. E o jogo maior que existe é o Royal Straight Flush, de as a 10, a sequência que é imbatível. Esse jogo é imbatível. Então, é sequência do mesmo naipe de 5 cartas de as a 10, ok? Então, finalizando aqui, os tipos de mãos de pôquer que você pode fazer combinando as suas duas cartas, com as cartas da mesa, ok? Certo, Rony? Exatamente. Pessoal de casa, queremos agradecer muito a participação de vocês hoje, vocês que mandaram um Twitter para nós. Se você não conseguiu tirar nenhuma dúvida, continue participando. Amanhã estaremos novamente aqui neste mesmo horário. Escreva para nós pelo Twitter, @Brasil888poker. Exatamente. A gente agradece muito a participação de todos vocês. A gente está tendo bastante participação, tanto ontem quanto hoje. E queremos dizer que amanhã a gente vai estar aqui de volta falando de pôquer. Esse jogo tão legal, tão emocionante. A gente sabe que em uma hora não dá para você saber tudo ou perceber tudo, mas de acordo com o tempo ou ao longo do tempo a gente vai passando esses conceitos, os conceitos vão ficando mais claros para vocês, ok? Então, a gente vai encerrando por aqui por hoje, mas a gente espera vocês amanhã nesse mesmo horário. A gente tem muitos Twitters, mas infelizmente hoje o programa é curto e a gente não vai conseguir ler todos. Agradeço muito ao José por ter participado, ao Leonardo, ao Lucas e mais algum que me falhou. Obrigado por ter participado. Escreva para nós. Quem, Siga diretor? assistindo. Ana Maria. Ana Maria. Muito bem. Obrigado por ter Muito participado. obrigado. Escreva para nós. Edmilson também. Não está acabando mais. Não está acabando mais. Então, amanhã a gente volta, a gente vai ler os twitters de todo mundo que não deu para mandar hoje, mas se a gente não ler, pode mandar de novo. E a gente quer lembrar que a participação de vocês é muito importante. Quando a gente está aqui, se vocês mandam twitters, a gente fica feliz. Se vocês não mandam, a gente fica triste. Exatamente. O nosso programa é para você aí de casa. A gente está aqui, nós estamos aqui para explicar como jogar pôquer. Aproveite, escreva para nós. Se você não conseguiu participar hoje, se não lemos a sua mensagem hoje, com certeza amanhã
nós temos a oportunidade de ler. Né? E se você já joga pôquer, gosta de pôquer e conhece algum amigo que quer aprender a jogar, liga para ele, fala assim, olha, vai passar o programa, vamos assistir, não perca a chance de divulgar o nosso esporte, ok? Até amanhã, pessoal. Obrigado, jogadores. Até amanhã, pessoal. Tchau.